Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos de volta nesta belíssima manhã de terça-feira, hoje 4 de setembro. E o programa Opção para a Vida, hoje, estará trazendo o pastor Jamerson. Ele foi um dos conferencistas da 7ª Conferência Teológica, ministrada de 27 a 29 do mês de julho. Ele pregou no encerramento à noite. Por sinal, naquela noite, nós tivemos uma reunião de encerramento que foi uma verdadeira apoteose. Que bom estarmos iniciando o dia, praticamente início da semana, início do mês de setembro. Estamos virando mais uma página do nosso calendário. E o programa Opção para a Vida hoje vai estar também trazendo para a sua meditação e reflexão um belíssimo hino, interpretado pelo cantor Luiz de Carvalho. Estamos na Semana da Pátria, no próximo dia 7 de setembro haverá o desfile cívico. Eu espero que você deleite-se com esta música, interpretada pelo cantor de saudosa memória Luiz de Carvalho. Medite nesta letra e em seguida você ficará com o pastor Jamerson. Cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é uma honra para mim poder voltar à Igreja Congregacional do Calvário, rever o querido pastor Bosco, demais irmãos preciosos de tantos anos de caminhada, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. A minha missão hoje à noite aqui é pensar um pouco com os irmãos acerca da suficiência das Escrituras, e para tanto eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Lucas,
Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, do versículo 13 até o versículo 35. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Estamos em nossa 7ª conferência teológica. Deus também nos concedeu a honra de participar em edições anteriores, e é com muita alegria, com muita honra que eu estou aqui. Muito obrigado, tá bom? Os irmãos que encontraram, por favor, se puderem colocar-se de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que todos possamos fazer a leitura. Amém? Então nos diz o Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor já ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Gostaria de orar um pouco mais com os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente o Senhor, e é com muita alegria que mais uma vez nós subimos até a tua casa. Muito obrigado. Nós rogamos o teu favor para que mais uma vez o Senhor possa tratar conosco. Obrigado pela oportunidade de realizarmos mais uma conferência teológica. Nós sabemos que o teu servo, o pastor Tiago, esteve pregando aqui, e com muita graça o Senhor esteve falando aos nossos corações, de modo que agora, mais uma vez, nós rogamos o teu favor, para que o teu Espírito possa nos iluminar, aquecer o nosso coração e permitir que nós venhamos a guardar um bom depósito de todas as profundas verdades que, porventura, o Senhor vier a colocar diante de nós aqui. Portanto, tenha misericórdia de nós e fale conosco,
conforme a tua infinita misericórdia. É assim, ó Deus, que nós oramos e por tudo mais agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, por poderes assentar. Vamos pensar um pouco a respeito da suficiência das Escrituras. Lucas, quando estava aqui escrevendo esse documento maravilhoso, desde o seu versículo 13, nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Esse mesmo dia que Lucas está fazendo menção aqui, é justamente o dia da ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia sido crucificado naquela fatídica sexta-feira, na sexta-feira da paixão, e ele havia sido sepultado ao cair da tarde na sexta-feira, e por longos 3 dias o Senhor Jesus esteve ali sepultado, até que finalmente, de uma maneira triunfante, ele ressuscita na manhã ensolarada do domingo. E é justamente esse dia que Lucas está fazendo menção aqui. Neste dia em especial, algumas mulheres que serviam ao Senhor Jesus, de uma maneira bem corajosa, elas se dispuseram a partir bem cedo pela manhã, de modo a cuidar do corpo do Senhor Jesus. Elas se equiparam com algumas especiarias e foram até ali. E eu me refiro que aquelas mulheres foram bastante corajosas, porque os demais irmãos, inclusive o colégio apostólico, não possuíam a mesma disposição. Quem sabe, pelo fato de se encontrarem alquebrados em virtude do assassínio do Senhor Jesus, qualquer dos discípulos se propôs a levantar-se bem cedo pela madrugada. Mas essas mulheres, de maneira diversa, elas sim se levantaram, elas foram até o sepulcro para cuidar do corpo do Senhor Jesus. E imagine qual não foi a surpresa dessas mulheres, quando ao chegar ao sepulcro, elas perceberam que a pedra havia sido revolvida, e que o corpo do Senhor Jesus não se encontrava sem vida ali, inerte. Pelo contrário, o corpo dele ali não se encontrava. E elas ficaram perplexas a respeito do que poderia ter acontecido. De modo que, de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, 2 varões com roupas resplandecentes se aproximaram daquelas mulheres e objetaram da seguinte maneira: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E com essa frase maravilhosa, o anjo começou a expor para aquelas mulheres que o Senhor Jesus, o Christus Victor, havia ressuscitado. E imaginem qual não foi a alegria daquelas mulheres ao ouvir essa frase maravilhosa dos lábios daqueles anjos. De modo que rapidamente elas retornam ao local onde os 11 e demais outros discípulos estavam reunidos, e elas compartilham com eles dessa verdade maravilhosa. Só que eles, eu repito, afetados, quem sabe, pela morte do Senhor Jesus, mas acreditaram no caso de que aquelas mulheres estariam, quem sabe, delirando. Isso é Lucas 24:11. Ele diz: tais palavras lhes pareciam, tanto aos 11 como aos demais discípulos, como que um delírio, e eles não acreditaram nelas. Então Pedro, ele se propõe também a ir até o sepulcro. Ele corre até lá, ele vê a pedra revolvida, os lençóis que envolviam o corpo do Senhor Jesus, mas o corpo do Senhor Jesus ele não vê. De modo que Pedro também tem dificuldade de acreditar que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Portanto, a tristeza entumecia o coração daqueles discípulos. Eles estavam sim profundamente afetados pela morte do Senhor Jesus. De modo que naquele mesmo dia, versículo 13, 2 deles resolveram voltar para a sua casa. Ao que parece, esses 2 discípulos que viajavam de Jerusalém até Emaús, residiam de fato na cidade de Emaús. É isso que nos dá a entender os versículos 28 e 29, quando Lucas diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, ou seja, o Senhor Jesus, menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. De modo que Jesus entrou e permaneceu com eles. Os nossos doutrinadores entendem que se aqueles homens não possuíssem aquelas residências de maneira nenhuma, eles teriam convidado o Senhor Jesus. Portanto, muito provavelmente pelo fato deles terem a posse daquelas casas, exercerem autoridade sobre elas, é que eles tiveram condições, eles tiveram abertura de convidar o Senhor Jesus para pernoitar com eles ali. E por que será que aqueles discípulos estavam prescindindo de Jerusalém, estavam deixando de Jerusalém e indo para a aldeia Emaús? Quem sabe para desanuviar as suas ideias,
quem sabe para arrefecer o seu coração, que estava tão compungido por conta da morte do Senhor Jesus. Eles queriam, quem sabe, paz para os seus sofríveis corações, pelo fato de que aquele já ser o terceiro dia, e até então, o Senhor Jesus, pelo menos no entendimento deles, não ter ainda ressuscitado. E é justamente esse o teor da conversa que eles foram travando ao longo dos 11 quilômetros que separava Jerusalém de Emaús. E Lucas nos diz, no versículo 14, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ora, para que aqueles homens fossem conversando de uma maneira assim tão taciturna, tão cabisbaixa, muito provavelmente a tristeza não afetava apenas o coração deles, mas a tristeza afetava também o coração de outras pessoas. Quem sabe o coração dos 11 apóstolos, dos 11 discípulos. O Judas, que havia traído o Senhor Jesus, já havia dado cabo da sua própria vida, e 11 dos demais que compunham o colégio apostólico muito provavelmente estavam desolados. Por quê? Porque Jesus, o seu amigo, alguém que sempre tinha uma saída de mestre para todos os problemas que se apresentavam até então, este Jesus fora crucificado, e eles que tanto o amavam, nada puderam fazer. E não fora qualquer morte, a morte do Senhor Jesus, fora uma morte horrenda, uma morte que lhe impingiu muita dor, muita humilhação, de modo que, quem sabe, lembrando-se da maneira excruciante com que Jesus sangrou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quem sabe os sonhos, os planos, os objetivos que aqueles homens haviam traçado em comum acordo com Jesus estivessem se esvaindo, assim como o sangue carmesim do Senhor Jesus se esvaiu ao longo daquelas horas atrozes em que ele esteve dependurado na cruz. Tomé, por exemplo, ao que parece, era um dos discípulos mais afetados pela morte de Jesus. Ao que parece, algo como que uma tempestade terrível havia caído sobre Tomé, de modo que o chão ao qual ele pisava dava a entender que havia desaparecido por baixo dos seus pés. Ele não demonstrava qualquer sinal de esperança. O choque por conta da morte de Jesus havia o apanhado como ninguém. Ora, não fora Tomé que falou dessa maneira, quando as mulheres voltaram falando acerca da ressurreição de Jesus, ele dizia assim: se eu não vir as suas mãos nos sinais dos cravos, e se ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, no lado aberto pela lança, de modo nenhum eu acreditarei. Ele não estava presente quando as mulheres retornaram, e quando finalmente ele ouviu dizer que Jesus havia ressuscitado, foi dessa maneira que ele respondeu. E quanto a Pedro, como será que o intrépido Galileu se encontrava após o assassínio, após a morte de Jesus? Pedro foi aquele que de uma maneira altaneira inflou os pulmões de ar, dizendo que jamais negaria a Jesus. E ouviu dos lábios do Todo-Poderoso que mesmo antes que o galo cantasse, ele negaria ao seu mestre quantas vezes? 3 vezes. E fora justamente isso que acontecera. De modo que a última cena da qual Pedro se lembrava, antes da crucificação de Jesus, fora do Todo-Poderoso, olhando nos olhos de Pedro, como que nas entrelinhas daquele olhar, Jesus estivesse dizendo assim: você está vendo, Pedro, que eu tinha razão e que você me negaria? E Pedro chorava de uma maneira copiosa, ele se encontrava desolado, porque se bem que ele tivesse sido aquele mais corajoso, que afirmou que nunca abandonaria Jesus, fora justamente ele que o negou, e não 1 nem 2 vezes, mas 3 vezes. João, que era o discípulo a quem Jesus amava, estava também cabisbaixo por conta da morte do Senhor, muito provavelmente. Quem sabe ele não parasse de pensar acerca daquilo que aguardava a igreja nos dias do porvir. E para além desta preocupação que era óbvia e natural, ele ainda havia recebido a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Ora, se o círculo mais íntimo, se esses discípulos que caminharam 3 anos com o Senhor Jesus, se encontravam dessa forma entristecidos, a ponto de, nos primeiros indícios de Jesus ter ressuscitado, eles acharem que aquelas mulheres que davam essa notícia estavam delirando, como os discípulos que eram do círculo mais amplo, mais afastado de Jesus, não estariam? É óbvio que esses discípulos que faziam parte do círculo mais afastado, mais amplo, estavam tão tristes, assim como os discípulos também estavam tristes,
de modo que na iminência de respirar outros ares, quem sabe, esses dois irmãos deixaram Jerusalém e intentaram partir até Emaús. Versículo 15, aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas não nos dá a entender por quanto tempo Jesus se aproximou daqueles dois viajores e passou a ouvir a conversa que eles travavam. Mas o fato é que eles demoraram algum tempo para compreender que havia uma terceira pessoa ali. Quem sabe pela tristeza, quem sabe pelo poder do corpo glorificado do Senhor Jesus. Porque ao que parece, se bem que era o próprio Jesus que estava ali, ele não quis dar-se a conhecer. É isso que Lucas nos diz no versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer ao Senhor. E aí, neste momento, irmãos, cabe uma aplicação maravilhosa. Quantas situações da vida não nos apanham assim? Nós achamos que estamos sozinhos, abandonados, e não percebemos que o doce Senhor Jesus, na verdade, já se encontra ao nosso lado, mas os nossos olhos cerrados, entristecidos, não o conseguem perceber. E quando experiências assim me acometem, por exemplo, eu creio que também acometam vocês, quase sempre eu me lembro de um poema que foi escrito alguns séculos atrás por um homem chamado William Cowper, e que denota muito bem esta sensação que temos de que Jesus não se encontra conosco, mas Ele está lá. E o que esse poema diz? Preste atenção, ele é lindo. Deus se move de forma misteriosa. Ele diz assim: Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele imprime as suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, Ele entesoura os seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênçãos sobre as vossas cabeças. Não julgue o Senhor com um débil entendimento, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um sabor amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e Ele o tornará claro. É nestes momentos em que nuvens escuras se avizinham no horizonte e pairam sobre nós, que o Todo-Poderoso se aproxima e finalmente nos pergunta, versículo 17, o que é que vos preocupa? O que torna os corações de vocês entristecidos? O que é que tem afetado vocês dessa maneira? Será que vocês não conseguem compreender que por trás de uma providência carrancuda eu escondo uma face sorridente? Será que vocês não conseguem compreender que o botão da flor a princípio pode parecer amargo, mas quando a flor finalmente desabrochar será doce? Será que vocês não conseguem compreender que eu nunca deixei de estar assentado num alto e sublime trono? Esse é o ressurreto, esse é o Todo-Poderoso. Este ser glorioso, inabalável, que porfia por nós para nos manter de pé. De modo que diante dessa pergunta, os discípulos parecem ainda mais desnorteados. A sensação que nós temos é que eles gastam alguns segundos para elaborar a respeito dessa pergunta retórica de Jesus. É o que Lucas diz na parte final do verso 17, quando ele propõe assim: e eles pararam entristecidos, até que finalmente um deles, chamado Cleopas, consegue concatenar alguma ideia. E ele olha nos olhos do Senhor Jesus e responde assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? É como que se Cleopas estivesse dizendo: como isso é possível? Ora, não se fala de outra coisa em Jerusalém, a comoção é tamanha, a falta de esperança campeia. De modo que Jesus, pregador por excelência, os irmãos acham que em qualquer momento de toda a história houve um pregador melhor que o Senhor Jesus? É claro que não, Ele é o Logos, Ele é a própria palavra.
Jamais qualquer design humano se aproximará do pó dessa glória. Ele sim é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Ele é tudo em todos. Qual a estratégia de Jesus? Preparar o caminho que ele haveria de seguir com a sua exposição das Escrituras. Uma vez que Cleopas faz menção aos acontecimentos, Jesus ele vem com mais uma pergunta retórica. Ele quer ouvir dos lábios dos discípulos aquilo que os deixava tão entristecidos. E sendo onisciente, ele diz assim: quais acontecimentos? Ora, irmãos, ele é o protagonista. Sempre o foi, sempre o será. Mas apesar da glória que ele possui, ele nos permite participar. Então proponham a mim o que torna finalmente vocês tão entristecidos. Então agora com a palavra, o discípulo Cleopas, e ele diz assim: você ignora as ocorrências desses últimos dias? Verso 19, e ele lhes perguntou, quais? E eles explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Que coisa linda, parece meio que o nosso nordestinês, né? Maneira como nós falamos aqui, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Percebam que eles colocam na conta das autoridades judaicas a culpa pela morte, o assassínio de Jesus. Ele podia citar Herodes, Pôncio Pilatos, quiçá até o próprio César, mas ele prefere colocar tudo na conta das autoridades. E ele continua: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. A ideia que se tem aqui não é a remissão através do sangue derramado, mas uma remissão muito mais bélica, muito mais política. Era a ideia que permeava o imaginário coletivo da época. Portanto, eles estavam desta forma entristecidos. Esperavam que o Jesus Messias haveria de redimir, mas segundo o entendimento deles até agora, não era o que parecia. Mas depois de tudo isto, perceba se não é isso que dá a entender. Já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam. Perceba, Jesus ele pregou 3 anos acerca da sua ressurreição. Quando se ouve falar de ressurreição, eles ficam aqui surpreendidos. Elas nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Sou apenas eu que encontro alguma incredulidade aqui, ou vocês também estão sentindo alguma frieza nas palavras de Cleopas? E ele diz assim: estes anjos afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, muito provavelmente, em virtude de tudo isso, eles estavam assim entristecidos. A narrativa de Cleopas confirma o que já havíamos discutido. Eles estavam abatidos, desmotivados, combalidos em sua esperança. Jesus, neste momento, poderia ter se revelado. Jesus estava em corpo glorificado. Num átimo de segundo, Jesus poderia aparecer perante eles, poderia tornar-se conhecido. Eles colocariam os olhos no Cristo ressurreto, veriam as marcas dos cravos, da coroa de espinhos, quem sabe, e de pronto eles associariam tudo e diriam: é verdade. Mas por que Jesus não prefere esse caminho? Por que Jesus não se manifesta de pronto? Estaremos juntos, com certeza, no próximo programa de amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por